eu sou um adepto da maiêutica. Lembra do Sócrates? Opa. Eu vim aqui para trazer isso mesmo. Então, acho que conseguiu. Muito obrigado. Total. Bom, o senhor falou da questão da sustentabilidade e a ética seria um dos pilares, uma base de sustentação da sustentabilidade. Mas, pensando na ética, na eticidade da decisão, e o senhor falou de um livro seu, que está na 5ª edição, sobre sistema. Interpretação sistemática do direito. Interpretação sistemática do direito, e é hoje um objeto de grande polêmica entre nós, e até falando com uma colega agora há pouco, ela falava que esse curso de jurisdição constitucional tem um aspecto de interpretação que é fenomenal para todos nós. Bom, o que acontece? Hoje nós estamos dentro de um sistema que é uma diversidade de unidades, mas que parece que não exatamente se conectam dentro de algo comunicante, né? Se há alguns anos atrás, eu me lembro que 20 anos atrás, professor Juarez, a gente discutia muito na reforma do judiciário a questão de súmulas vinculantes, e a discussão era que isso engessava o judiciário, que isso traria uma série de consequências. De repente, esse modelo virou a solução do sistema. Nossa, isso aqui... O vilão de ontem é o herói de hoje. Está mais ou menos o chocolate e o café em relação àquilo que na alimentação a gente vê. Eu tenho a mesma sensação. Bom, isso tudo para dizer que, na interpretação hoje, nós vemos uma diversidade de conceitos, de opiniões, como se houvesse uma desvinculação de uma unidade, de um ordenamento jurídico e de um sistema em algo que se tenha como premissas concatenadas. E isso faz com que o patamar, a ética da decisão, e essa é a pergunta que eu quero chegar. O senhor falou em checklist, de que modo que isso, para nós aqui, numa escola judicial, numa academia, aqui nós estamos na formatação das decisões. Basicamente, nós temos juízes aqui e servidores que são os fazedores de decisões, né? Como que a gente consegue pensar isso dentro de uma construção mais coletiva, colaborativa, dentro de um sistema, e não, se eu entendo que determinado valor moral ele tem um assentamento aqui, o meu resultado é esse. E assim de modo que ninguém mais sabe o que é o que. Até que, quem sabe, a gente chegue no niilismo e... Ótima observação. Ótimo. Esse é um problema não só aqui, é um problema universal, que é o problema do fragmentarismo do discurso ético, né? Houve, de uns tempos para cá, em filosofia moral, um quase abandono da ideia de um fundamento último. Eu digo quase porque poucos autores ainda mantêm uma tentativa desesperada de um fundamento último para a moral. Outros autores, como Habermas, por exemplo, que, aliás, tem um belo livro sobre direito e moral, sobre entrelaçamento entre direito e moral. Trabalho com Caloto Apel também, com o chamado princípio U. O princípio U é o princípio da universalização. No fundo, é uma revisita ao critério imperativo categórico de Kant sem o formalismo de Kant, e já numa lógica mais discursiva. Enfim, aquilo que puder ser universalizado satisfatoriamente funciona, é bom, tá bem? Mas isso também não resolve o problema, né? Fizeram uma pesquisa com grandes filósofos de moralidade e chegaram à conclusão de que, na vida prática, eles não eram muito melhores pessoas do que os não filósofos. Isso dá uma preocupação tremenda, eu acho, para os filósofos da moralidade, né? Não para nós, para eles, deveria ser. Eu vou dizer assim, qual é a minha resposta a essa indagação? É evidente que é uma coisa que também me causou e causa preocupação enorme, porque a gente não pode viver sem norte ético. Eu não gosto do moralismo. Não. Moralismo, para mim, é imoral, né? Eu não consigo universalizar máximas de conduta, mas eu preciso saber o que é probidade e o que não é probidade. Eu preciso ter essa consciência. Não porque está na Lei 8.429, só isso é pouco. Porque, quando for avaliar o artigo 11 da lei, violação de princípios gera improbidade, improbidade por violação de princípios, o que quer dizer isso, né? E eu vou dizer como eu tenho resolvido isso. Pode ser a minha tentativa, e aqueles autores que têm me ajudado muito. Aí está Jonathan Haidt. A abordagem científica não quer dizer que nós vamos ter lá uma solução,
computadorizada, com preditores lógicos que funcione perfeitamente bem, mas, no meu caso, tem resolvido os problemas, as maiores perplexidades. Trabalhar, por exemplo, com esses 5 fundamentos da moral me ajuda muito. Trabalhar com uma ideia de universalização concreta, como a Amartya Sen faz, me ajuda muito. Trabalhar com a ideia de que o ser humano tem um nível superior de consciência, onde ele consegue experimentar um tipo de prazer duradouro, não fugaz, me ajuda muito. Trabalhar com a ideia de que a atenção plena a nós mesmos vai acabar por ser o último canal, nós vamos ter que olhar para dentro de nós e encontrar não um imperativo categórico formal kantiano, mas um imperativo que está lá dentro de todos nós, chamado lei moral. Só que essa não é uma lei moral simplesinha. Eu, por exemplo, respondendo à sua pergunta, eu acho que existe na natureza, eu não gosto de direito natural, tá, gente, mas eu vou usar assim, uma lei universal, vamos chamar assim, então. Existe na natureza uma lei universal, que é o que se faz meritoriamente ou não, retorna. Como é que eu tenho convicção de que isso existe? Pela observação. Pela observação de campo e de mim mesmo. O que, todas as vezes que eu faço algumas coisas que eu acho realmente desinteressadas, me dão prazer, um prazer superior. Então, eu não tenho escapatória. Em última instância, a superação do fragmentarismo nihilista, como a senhora bem observa, esse é o risco do nosso mundo hoje, não é o moralismo. Não é o moralismo. Outra coisa, não é também a postura condenatória maniqueísta. Assim, eu acho que isso não é uma coisa boa. O sujeito errou e aí pronto, danação eterna. Não, vai com calma. Vai com calma, não atire a primeira pedra, não é? Dá uma chance, dá uma saída honrosa, faz cair em si, não de joelhos, lembra? Esse tipo de resposta, eu, pelo menos, tenho encontrado não no discurso teórico, mas na ciência e, sobretudo, na autociência, na autoconsciência. Né? Por isso, eu acho importante a atenção plena, fundamental. Aliás, o Bill Gates está fazendo agora. Está melhorando bastante, segundo ele. Diga que passagem, o Bill Gates tem uns livros bons, que ele lê por ano uns livros bons, o cara tem boas leituras. Então é isso, doutor Morgana. Eu não sei se respondi, mas a ideia, depois disso, nesse livro, Sustentabilidade, quando eu falo de ética, eu falo dos meus autores todos. Esse livro é do doutor desembargador Cássio. Mas eu acho que a escola podia ter um, né, desembargador? Com certeza. Eu vou mandar... Não, esse não. Eu vou mandar um para a escola. Pois não. Pode ser? Já que eu não tenho condições financeiras de pagar para todos, né? Nós vamos colocar na biblioteca, inclusive. Pode deixar que, inclusive, vou adquirir alguns para a biblioteca. Porque ali tem os meus autores. Mas, sem embargo disso, a senhora vai me mandar um e-mail e eu vou mandar a minha listinha, como eu prometi. Né? Professor. Essa ideia de... nós fizemos um seminário. Aliás, eu bolei uma coisa lá e convenci o pessoal do Instituto do Cérebro a concordar, porque eu achei fantástica a colaboração deles. E chamei um dos grandes neurologistas brasileiros, um grande pesquisador, chamado André Palmini. Vale a pena conhecer esse camarada. E outros. Porque nós temos lá o Instituto do Cérebro. Né? Muito interessante. Aí fizemos assim, pela fundação, tem uma fundação lá na PUC chamada Irmão José Otão. Aí nós fizemos na fundação. Vai quem quer, né? Um seminário, olha que interessante. O prazer de fazer o bem. Prazer. Aí a gurizada vai, né? Prazer. Fala em prazer, a turma do hedonismo, ops, é conosco, vai lá e tal. Mas o fazer o bem é aquela história de mostrar as substâncias que são liberadas quando o sujeito está fazendo uma coisa e entra no tal de fluxo, né? E essas coisas todas. Isso tudo, o André trouxe vários estudos que eu vou lhe mostrar, mostrando cientificamente que esse negócio funciona. Além disso, funciona comigo, eu sei que funciona comigo. Entendeu? Então, das coisas... e mais, quanto mais desinteressado for, maior o prazer. E chega um ponto que tu ajuda uma pessoa e não deixa que ela saiba. O prazer é maior ainda. Não é vaidade isso. Tá? Tu permite que aquela pessoa... porque se ela souber,
ela pode ficar melindrada e ter um déficit de autoestima, então tu não deixa que saiba. Aí o camarada já está ficando num PhD de generosidade. Segundo, William McSkill, Doing Good Better, mais um. Esse camarada é ótimo. Como é que a gente faz o bem melhor? Doing Good Better. Oxford. Lembra que eu falei? É um livrinho ótimo dele, excelente. Então, eu quero ajudar os africanos. Eu ainda estou na fase do Brasil, mas tem gente que já está na fase dos africanos. Cada um tem os seus bilhões. Eu não tenho bilhões, então... Não é isso? Todos nós temos que valorizar qualquer tipo de ajuda nesse mundo, certo? Muito bem. Tem coisas que é dinheiro posto fora, e pior, vai prejudicar vai aumentar a corrupção. Não pode fazer assim. Tá? Então, como é que se faz para ajudar um país pobre africano? Esse é o livro. Por que isso é importante? Porque existe uma outra questão séria, gente. É a avaliação de impacto da nossa própria honestidade de propósito. Olha que interessante. Tá? Não basta ser honesto, tem que ser efetivamente bom. Tem aquela frase, tem que parecer, né? Eu já modifiquei aquela frase, né? Aliás, tem uma outra frase que eu faço. Não basta ser honesto, tem que ter aura de honesto. Porque a aura é um negócio que não dá para enganar, né? Ei? Parecer, geralmente engana, né? E, por último, existe uma questão assim, ó, além da ciência, além da autoconsciência, eu não vejo saída fora da autoconsciência. Eu não acredito em nada do que me dizem. Nem do que eu estou falando para vocês devem acreditar. Eu acho que um ceticismo é muito saudável, né? Não acredito em nada do que eu falei, mas cheque. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa útil. Aí eu vou ficar feliz. Depois me registre, por favor, porque vai liberar endorfina. Isso faz bem a longo prazo, né? Mas cuidado, porque existe um outro ponto importante. Além da ciência, da autoconsciência, a observação de campo é muito séria. Não é só a ciência dos achados, dos estudos e tal, do Instituto de Neurociências, tal e tal. Isso tudo é sério, mas tem que ter observação de campo. Tem que, sobretudo jovem, nós que temos filhos jovens, né, eles têm que ir a campo. Tem que ter gente, tem que ter face-to-face. Fizeram uma pesquisa sobre longevidade. Essa pesquisa eu vou mandar para vocês, se vocês me provocarem. Longevidade com qualidade. Alguém tem interesse nisso aqui? Não. Não sei. Olha, ninguém me perguntou sobre aposentadoria. Eu estou feliz. Assim, eu vou embora discreto, assim, rapidinho lá para a aula. Vai. Longevidade digna. Longevidade digna, não. Longevidade com qualidade, fica melhor. É uma grande pesquisadora chamada Susan Pinker, uma grande psicóloga canadense, irmã do Steven Pinker, que é outro grande psicólogo canadense que eu já referi hoje. Eu tive a ocasião de conhecê-la recentemente. Quer dizer, é uma pessoa maravilhosa, além de tudo. E a Susan levantou todos os estudos, ela fez chama-se meta-análise, né? Levantou todos os estudos que havia sobre isso e foi a campo ainda por cima, foi a Sardenha, na Itália e tal. Não foi a Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que tem um alto índice de longevidade. Não sei aqui no Paraná se tem alguma região assim que tem um alto índice de... Tem as colônias alemãs. Os geriatras vão lá, estudam, eu acho isso o máximo. Veranópolis eu já fui lá pesquisar eu mesmo, assim. E li tudo sobre Veranópolis. Uma das teorias é que eles têm assim, a cidade tem subida e descida, eles acham que aquilo é bom para a ginástica. Essa aí não me convenceu. Mas a questão é assim, a Susan Pinker matou a charada. Susan Pinker, o nome dela. Podem baixar. Longevidade. Aí ela foi pesquisar quais são os fatores conducentes a uma longevidade com qualidade, certo? Que interessa a todos. Aí, então, ela foi ver. Por exemplo, alimentação. É importante? Tem um peso lá. Tá.
Qualidade do ar. Falei bastante hoje. É importante, claro que é. O sujeito vai morrer prematuramente se não tiver qualidade do ar. Tá bem. Ele foi vendo. Adivinha qual é o primeiro lugar disparado no ranking? Sabe qual é? Isso vocês nunca mais vão esquecer. A turma... vocês não, né? Mas a turma do WhatsApp tem que ler essa pesquisa. Eu mando para meus amigos via WhatsApp, de preferência, eu mando esse estudo via WhatsApp. E digo, cuidado, gente, com o resultado dessa pesquisa. Aí eu quero um comentário sobre o resultado da pesquisa. Meus alunos, né? Domingo à noite eu mando isso. Eu quero um comentário. Amanhã pela manhã eu quero o resultado da pesquisa. Sabe qual é? E tem que ser por WhatsApp, senão não funciona a brincadeira. Desembargador, qual é o gabarito, desembargador? Relacionamentos. Este desembargador sabe das coisas. E não colou, hein? Eu vi que ele não teve tempo de colar ali. Mas não é só relacionamento. É relacionamento face a face. É isso. Um relacionamento face a face de qualidade gera imunidade. E a Susan Pinker vai dizer uma coisa radical. Eu vou dar essa dica da pesquisa dela. E a pessoa precisa ter na vida, pelo menos, eu acho que o número que ela usou era esse. Eu acho que pode ser um pouquinho maior do que esse, mas a gente não vamos divergir do número. Pelo menos 3 pessoas, para mãe não vale, tá, gente? Para as quais tu possa ligar a qualquer hora do dia e saber que essa pessoa vai estar do teu lado. Incondicionalmente. Se vocês tiverem isso, esqueçam os bilhões do Bill Gates, porque essa é a maior fortuna que algum ser humano pode ter. 3 pessoas que gostem de ti incondicionalmente. Tirando a mãe, que é óbvio. Mãe é assim, não é? A não ser... Não, eu estou falando da mãe normal. A mãe normal, o filho é o filho, acabou. Isso eu acho maravilhoso. Tem a mãe raiz. A mãe raiz. A mãe raiz é assim. É? Gente, não é lindo isso? Então, qual é a conclusão dessa parte da história? Nós temos de investir nesse tipo de relacionamento superior. E nós fomos preparados para trabalhar, fazer um patrimônio, e fazer mais patrimônio. E aí, daqui a pouco, tem 25 gerações que já estão tranquilas. Você já deixou... Se não quebrar o Brasil, 25 gerações de Juarezinhos estão firmes. Não dá. Não dá. E o camarada não teve tempo. Esses dias, um grande empresário brasileiro, nem sob tortura eu revelo, é meu amigo. E, às vezes, nós viajamos juntos para Brasília. Assim, raramente, mas acontece. E eu não sei o que acontece, eu acho que o anjo da guarda dele, ele senta do meu lado, ou perto de mim, e acabamos sentando juntos. E ele me respeita muito. E tem formação em direito, mas é um grande empresário. Já está meio velhinho agora, sim, mas está em forma ainda. Não vou revelar. Aí, esses dias, ele me disse, professor, ele me chama de professor. Professor, ele disse que eu que venci na vida porque eu sou professor. Tá bem, tá bem. Eu não nego que isso é verdade, eu brinco com ele, não nego. Ser professor realmente é melhor do que ser bilionário. Agora, ainda mais, aí eu completo a frase para ficar bem, né? Ainda mais com o reconhecimento vindo de uma pessoa como o senhor. Aí pronto, né? Fica ótimo, fica ótimo. Mas ele me disse assim, eu trabalho 14 horas por dia. Ele queria que eu dissesse, viva! Hosana nas alturas, temos um super-homem. Eu olhei para ele, parei e não disse nada. Eu olhei e ele percebeu que eu não tinha gostado. Ele olhou e perguntou assim, do meu lado, assim, um em cada ponto do corredor, ele perguntou, mas por que o senhor acha que isso não está certo? Eu disse, mas não falei nada, doutor. Eu quase disse o nome agora. Não falei nada, doutor Pontinhos. E tinha mais gente ouvindo no avião, né, claro. Então, eu estava medindo as palavras.
Eu disse, pois, na sua idade, se o senhor quer saber, eu digo, eu acho que está na hora do senhor trabalhar muito menos. Ou então essa sua empresa não está bem gerida. Em segundo lugar, o senhor tem que investir nos relacionamentos face a face. Ainda dá tempo. Aí dei para ele o estudo da Susan Pinker. Eu não sei se ajudou muito, mas a mulher dele me pediu para ir conversar com ele de novo. Porque ele chegou em casa, contou a história da Susan Pinker, e ela pediu, vamos trazer o doutor Juarez para jantar aqui. Hein? A mulher dele é uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa maravilhosa. Ela está há horas nessa campanha. Porque chama-se, isso não é mais trabalho, é vício. Aí já viram, chega um ponto que o camarada acha que aquilo tudo depende dele. Você põe megalomania, isso é bolha total. Né? Entende? O sujeito tem que fazer, hoje eu estou investindo em relações face a face de qualidade. Eu quero encontrar alguém que goste de mim incondicionalmente. Fica ótima a frase, né? Não é? Gente, eu acho, falando sério agora, eu li muito sobre amizade, né? É algo intangível e insuperável. É ou não é? Saber que tu podes ligar para alguém a qualquer hora... Eu tenho alguns amigos assim, e sou amigo assim. A qualquer hora do dia e da noite, e que eu não vou recriminar o sujeito. Tem mais essa. Eu vou estar lá do lado dele. Não vou nem julgá-lo se ele fez alguma coisa errada. Isso realmente... A gente conseguir esse patamar, alcançamos a longevidade digna. Então, quando tem essa coisa da relação, de ter algumas pessoas que tu sabes que possa confiar, não é? Isso gera longevidade digna. Isso é ciência. Então, se eu fizer um discurso, é importante ter relações, tá? Fica discurso, né? Agora, se eu disser, gente, vive-se mais e melhor, está comprovado cientificamente, ops, vou prestar atenção. Por quê? Porque nós somos iluministas. Eu vou repetir aquela referência. Nós somos, todos temos uma cultura já iluminista, o que é bom. O que não é bom é o iluminismo primitivo, não é? Que acreditava demais na razão e esquecia o sentimento. Essa turminha ficou para trás, tá? Mas um Steven Pinker, que é o irmão dela, vale a pena ler. Muitas das questões de ordem ética tu resolves com os estudos do Steven Pinker, por exemplo. Que, aliás, cita a irmã também, é claro. Tinha mais alguém ali. O doutor Sandro está... Doutor Sandro, por favor. Professor... O doutor Sandro me fez uma pergunta dificílima ali, né? Eu pedi visto, né? Sim. Professor, sobre um pouco mais a questão da externalidade, sabe? Está muito agora em voga, em função da análise econômica do direito, o estudo das externalidades. No entanto, nós temos uma tradição, enquanto juízes, e inclusive está no nosso código de ética, juiz imparcial é aquele que julga segundo as provas, é aquele que toma decisão segundo as provas, e não segundo outros fatores, talvez até ideologia, embora a gente saiba que questões subjetivas sempre fazem parte. Certo. Mas, enfim, está lá no nosso código de ética, que foi muito bem escrito, até foi promovido pelo Dr. Ives Gandler, ministro do TST, que é um estudioso de filosofia e tudo. Mas, enfim, até que ponto considerar as externalidades como encontrar esse lugar de considerar externalidades sem trair a ideia de justiça retributiva? Certo. Vamos ao exemplo. Me parece que é o dilema moral da nação brasileira. Nós temos, por exemplo, a Operação Lava Jato e, por outro lado, as externalidades usadas como argumentos contra a operação. A Operação Lava Jato quebrou empresas, a Operação Lava Jato faz a bolsa cair, a Operação Lava Jato quando tem uma nova operação. Ou seja, alegam-se consequências exteriores ao processo em si, mas como um fator de questionamento do processo. Entendi. Então, mas até que ponto considerar isso sem trair a questão da justiça retributiva? Claro. E um ponto B da minha pergunta. Deixar as externalidades acontecerem, será que não seria interessante como forma de evitar a repetição do ilícito? Certo.
Ótimas duas, excepcionais. Por isso que ele vai fazer filosofia. Nós estávamos conversando sobre isso. Ele vai fazer um mestrado direto ou vai fazer o curso. Gente, quanto à primeira. E como nós, juristas, e aí não falo dos juízes, falo dos juristas, temos de nos preocupar com isto. Sim. Eu não vou entrar em debate da questão do Lava Jato, mas há esse problema que o senhor levantou com relação a algumas empresas brasileiras que empregam muita gente, etc. Sem dúvida. Então, na nossa comissão de juristas, que eu integrei, nós encontramos uma solução, preocupados com essa externalidade. Nesse caso, foi uma proposta de solução legislativa. Até foi trazida mais pelo ministro Bruno Dantas. Mas eu achei boa. Eu fiz só algumas observações, mas, de modo geral, eu concordei com o texto de saída. É o seguinte, existe a alternativa de, pelo menos, aqueles que estão envolvidos terem que, eu evitei, aliás, foi eu que pedi para tirar a alienação compulsória, mas terem a possibilidade de, uma vez alienando o controle, liberar a empresa de maiores consequências. Mas eles têm que cair fora. Eles têm que cair fora. Tem que, vou usar uma palavra um pouco dura, mas tem que limpar. Então, se eles estão interessados minimamente na preservação da empresa, eles saem. A ideia era fazer alienação compulsória. Eu acho que não dá para fazer, bate de frente com a Constituição. Mas dá para negociar e fazer com que eles caiam fora. É uma ideia. Né? Ou seja, é fruto de uma preocupação com externalidades negativas de um projeto importante de limpeza do país. Essas empreiteiras, algumas, eram realmente problemáticas, para dizer uma palavra bonita, não é? Sistemicamente problemáticas. Historicamente problemáticas, tem mais essa, não é? Então, eu acho que é uma coisa boa limpar isso, né? Eu que sou, digamos assim, defensor da ética, eu acho que é ótimo, né? Que a pessoa não tenha que lidar com traficante de influência, por exemplo. Você está num lado e o outro lado tem um traficante de influência, aí fica difícil, né? Isso não é luta válida, não é isso? Então, tem que ter gente séria dos dois lados, aí a coisa é possível, né? Então, é isso. É um exemplo concreto. Seria possível resolver isso judicialmente? Acho difícil. Aí, de vez em quando, tem que... A lei também é importante, gente, por incrível que pareça. Não é? A gente também tem que ter leis melhores. Eu digo por incrível que pareça porque dá para fazer muita coisa com os conceitos abertos, indeterminados, voluntariamente indeterminados que nós temos, mas tem limite, né? Então, eu achei melhor. Nós propusemos isso. Eu espero que isso passe. Agora, quanto à segunda parte da pergunta, essa é mais difícil. Não vou pedir vista, mas eu vou dizer que é o seguinte. Eu acho que cada um de nós tem que saber qual é o seu papel. O meu papel é evitar o sofrimento. Quer dizer, esse é o meu papel. O meu. Eu reconheço, isso é uma discussão que eu tive nas férias aí com os queridos amigos, eu reconheço que, às vezes, é preciso piorar para melhorar. Por exemplo, lá atrás, foi necessário haver uma hiperinflação para que o povo brasileiro cansasse da inflação e apoiasse o Plano Real. Mas eu não participo da hiperinflação. Eu não vou entrar nessa. Entendeste? Então, se cada um começasse... Porque nós não temos esse poder demiúrgico de dizer, esse sofrimento é necessário. O médico, às vezes, sabe, eu preciso operar. Isso que os budistas chamam de ação irada. Ele vai lá e opera o paciente, né? Ou então, o sujeito precisa passar por um determinado tipo de experiência dolorosa para melhorar. Tá certo? Não é o meu papel. Então, eu deixo para a natureza e para a vida. O meu papel, eu estou aqui para aliviar sofrimento e promover o bem. Eu acho que, se a gente entrar nesse papel, isso é muito perigoso, porque isso nos torna frios demais. E não é o nosso papel. Nosso papel é fazer a persuasão boa de que a inflação é má, que a inflação é distribuidora de renda perversa, né, regressiva, e de que ela é uma aberração, que não há, sem estabilidade monetária, as instituições falecem sistemicamente, né? Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso discurso, não é?
e não nos aproveitarmos da hiperinflação. Estou dando esse exemplo porque eu me lembro bem do... Vocês eram crianças, mas eu estava lá na época da hiperinflação. Vocês não se lembram disso. Mas o Brasil já teve 80% de inflação ao ano. Vocês não eram nascidos ainda, mas eu... Não é? Ao mês, eu disse ao ano, ao mês. Ao ano é a da Argentina hoje. É 60%, coitados dos argentinos. Então é uma tragédia. Não é? Chega a um ponto que os argentinos vão ter... Lá que eles têm um problema sério, eu tenho ido lá. Eles têm um problema sério porque eles não conseguiram enjoar da inflação, porque eles não têm mais moeda na prática. As pessoas ganham em dólar. E aí passa uma crise brutal de desvalorização, ele tem dólar, ele está ganhando dinheiro com aquilo. Esse é um problema. São incentivos desalinhados. Mas um dia eles vão ter que resolver isto. Né? Eles vão ter que ter estabilidade monetária. Concordam ou não? Sim. Agora, não é meu papel causar sofrimento. Vocês concordam com isso? A não ser que eu tenha absoluta segurança de que, com anestesia, eu sou médico, aquela cirurgia é absolutamente necessária. Bom, o pós-operatório vai ter um pouco de incômodo, mas né, aí a gente faz. Eu não vou dar exemplo da Previdência, porque ninguém me perguntou. Mas eu penso que é possível fazer uma reforma previdenciária não cruel. E ela está cheia de dispositivos que, na minha opinião, são cruéis. São desproporcionais, alguns são confiscatórios. Tudo isso não precisa fazer assim, só isso. O meu papel, né, é ajudar a turma a dizer que não faço assim. Nosso papel. Isso é uma coisa importante. Qual é o meu papel na vida, né? Qual é o papel que eu quero para mim? Eu não quero ampliar o sofrimento. Vocês concordam com a minha opção? Não. Já tem sofrimento demais aí, né? Mas eu acho que o senhor tocou num ponto bem delicado eticamente. Vai ser um bom filósofo, espero. Tá bom. Além de ser um bom juiz. Professor, desculpe, mas eu vou até lhe convidar a sentar novamente, interromper. Desculpe, eu estou preocupado com o seu horário, professor. Que o senhor, daqui a pouco o senhor está entrando com mais uma aula magna, né? Então, e a gente sabe que... Eu gostei desse mais uma. Ficou ótimo. Aqui foi só um aquecimento. Não, estou brincando. Gente, olha aqui, gente. Convido a todos de novo. O desembargador vai estar lá. E vamos continuar essa jornada de integração. Eu tinha dito que iria fazer menção 23, 24 e 25, no nosso 9º Congresso Internacional. Os que puderem apresentar trabalhos, participar da rede de Direito e Sustentabilidade, que esse ano vai ser... 23, 24, 25 de outubro, que neste ano vai ser na Univale, mas na sede de Balneário Camboriú. Eles têm um programa também de nota 6, são vários programas de pós-graduação em Direito no Brasil que se reúnem, e já somos em 7, mais o Instituto. Eu espero ter apoio da escola. Claro. Não é? Claro, nossa, estamos... E vamos levar uma comitiva de juízes apresentando trabalhos sobre trabalho decente ou sobre qualquer outro assunto relacionado à sustentabilidade. E aquilo que eu disse a vocês é verdadeiro. Eu respondo, e se eu puder, de alguma forma, cooperar, isso vai me trazer um enorme prazer. E você já sabe as razões científicas para esse prazer. Muito obrigado. Professor, então, em nome da escola, eu quero lhe passar as mãos, o certificado. Olha que bonito, hein? E eu quero realmente agradecer, deixar registrada a nossa satisfação. Eu acho que nós tivemos foi um banho de civilização que nós tivemos, um banho de cultura, né? Eu quero lhe agradecer profundamente. Foram momentos prazerosos. Eu tenho certeza que todos saímos edificados. Esse é o único termo que me vem à mente nesse momento. Professor, realmente é a edificação de ver tanto conhecimento fluindo e de nos fazer pensar tanto. Eu espero que cada juiz presente aqui hoje, cada assistente que ajuda na elaboração de minutas, de sentenças, de decisões, né, saia um pouquinho mais consciente. Me parece assim que esse fecho do professor com relação à definição do nosso papel, né, me parece que isso é tão fundamental. Quer dizer,
o juiz, quando ele vai proferir uma decisão relacionada à justiça gratuita, relacionada à sucumbência, relacionada a requisitos da petição inicial, me parece, sabe, podem parecer questões que são tecnicamente simples, mas não. Elas envolvem exatamente a jurisdição constitucional que nós estamos querendo trazer e conscientizar a cada um dos colegas. Então, professor, a sua contribuição para aqui hoje foi realmente, pelo menos para mim, foi de grande valia. Tenho certeza, pela expressão dos colegas, eu conheço o meu eleitorado, professor, tá? E realmente o pessoal está muito satisfeito, os comentários foram feitos. Então, eu quero lhe convidar realmente para voltar, já fica aberto o convite, espero que nós possamos trazê-lo de volta, possamos aprofundar isso. O professor, hoje, ele inclusive tinha se disposto a falar sobre a reforma da Previdência, que eu acho que seria para nós, tá? Acho que se a gente tivesse esquecido tudo e falado só sobre reforma de Previdência, teria sido uma aula fantástica, mas a gente também não pode perder, né, os nossos objetivos, os nossos motes. Sim, e eu pretendo trazer o professor novamente, aí vou estreitar o relacionamento com a BD-Const exatamente nesse sentido, agradecer a presença de cada um e pedir, né, mais uma vez, está aberta então essa aula magna da BD-Const e daqui 15 dias nós temos um encontro com o Dr. Flávio Pansieri e aí sim, nesse nós vamos tratar das questões relacionadas a pontos chaves de interpretação com relação à reforma, né? Principalmente a conduta do Supremo com relação às reclamações, o posicionamento de cada juiz. É isso que eu vou tentar extrair. Muito obrigado a todos, tá? E um bom final de semana.